Olá, bom dia. É hora de pagar o IPTU. E aqui em Porto Alegre, o desconto para quitar o imposto é menor que nos anos anteriores. Um ano depois, como está o Edifica Poa, criado para dar agilidade ao mercado imobiliário na capital? Alunos de escola de Novo Hamburgo montam uma casa de garrafas PET e telhas sustentáveis. E a gente foi conhecer um escritório compartilhado por profissionais que trabalham com madeira. Fique com a gente, eu sou Lucia Matos e o Imóvel Class TV começa agora. Chegou a hora de encarar o IPTU. E aqui em Porto Alegre, o desconto para quem quer pagar à vista é menor do que nos anos anteriores. Mas ainda assim, vale a pena saldar essa dívida de uma vez. Cláudia é microempresária há quase 10 anos. Tanto o IPTU da Pet Shop, que fica em Porto Alegre, quanto o da casa própria, ela sempre pagou adiantado e à vista, aproveitando um desconto que até 2012 chegava a 20%. Mas, neste ano, fez as contas e chegou à conclusão que é melhor pagar parcelado. Pegar 12%, vamos supor que chega uma grande oportunidade que eu tenha no meio do ano, se eu for pegar dinheiro emprestado do banco, ele é muito mais do que 1% ao mês que eles vão me exigir. Eu coloco numa boa aplicação, recebo mais ou menos em torno de 10%, né? E além disso eu fico com um capital de giro para fazer alguma negociação, alguma coisa que surja acima de 12%. Mas, mesmo com a redução, Porto Alegre é uma das capitais brasileiras de grande porte com maior desconto para o pagamento antecipado do IPTU. Está na frente de outras cidades como Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília e até mesmo São Paulo. E de acordo com o secretário municipal da Fazenda, os 12% podem fazer uma grande diferença. 12% é bem superior. Então ainda fica bem acima do que uma pessoa que teria os recursos, né? Se botar na poupança, vai ganhar 8% ao ano. Então, o desconto do IPTU está 50% acima do que rende a poupança. Dos 611 milhões de reais previstos de arrecadação, 25% vão para a educação, 15% para a saúde e os 60% restantes passam a compor a receita do município, para serem aplicados em serviços e investimentos. Já a taxa de coleta de lixo vai para o DMLU. O imposto tem como base o valor venal do imóvel e não o valor de mercado. O valor venal ele é feito sob uma forma, sobre uma base de cálculo que estabelece a edificação, o tempo que o imóvel foi construído, tem uma série de... é uma fórmula que contempla isso. O valor de mercado ele atribui muito mais o entorno daquele imóvel para poder contemplar esse valor. Em alguns casos, o dono de imóvel fica isento de pagar IPTU. Aposentados, inativos ou pensionistas com remuneração de até 3 salários mínimos e proprietários de um único imóvel, com valor inferior a R$ 198.234. Também existe a isenção técnica, quando a propriedade está avaliada em menos de R$ 10.985,47. E para imóveis alugados, quem paga a conta? Quando o imóvel está ocupado e ele é administrado por uma imobiliária, quem paga o IPTU é o inquilino. Quando esse imóvel desocupa, existe um acordo entre o proprietário e a imobiliária para definir quem paga este IPTU. Normalmente ele fica com o proprietário, mas dependendo do contrato, a imobiliária pode gerir esse custo. Para receber o desconto, a quitação deve ser feita até 2 de janeiro. Para 2015, não haverá o desconto para pagamento em fevereiro. A primeira parcela para quem não quiser pagar à vista vence em 9 de março. Mas, de acordo com o secretário, a maioria ainda deve optar pelos 12%. Final de ano, tu junta o 13º, o 12º, junto, né? Então você tem uma maior disponibilidade, aproveita meio para zerar um pouco as contas e começar o ano já um pouco mais tranquilo. Que por volta de 60%, tem se mantido até crescido um pouco. Qual a expectativa para lançamentos imobiliários em 2015 aqui na capital gaúcha? O Edifica Poa, criado para dar agilidade à liberação de licenças, completou um ano. Será que a solução da Prefeitura de Porto Alegre cumpriu o seu objetivo? A repórter Flávia Apolo mostra pra gente. Conseguir a licença para alterar um terreno em Porto Alegre passava por uma burocracia que podia levar anos. Os documentos se acumulavam pelo chão das salas. Era difícil até mesmo encontrar um processo entre tanta papelada.
Tendo em vista essa dificuldade e esta análise específica de cada departamento, de cada secretaria, dificilmente a gente conseguia aprovar algum projeto, mesmo de menor complexidade, em prazos inferiores a 1 ano, chegando a levar 2 anos ou até mais. Porto Alegre enfrentava um grande problema, que era o trato desses processos, que são tão valiosos, tem toda a história da cidade. Mas eles estavam mal cuidados, alguns no chão, as pessoas não encontravam, demorava às vezes meses para achar o processo que permitia encaminhar um projeto de aprovação. O Edifica Poa foi então criado pela Prefeitura para agilizar esse processo. Os 2 primeiros passos já foram dados: a organização e a digitalização dos documentos. Hoje, com a digitalização, a gente disponibiliza na rede da Prefeitura e todas as secretarias podem olhar ao mesmo tempo. Então, o exame da SMAN se dá ao mesmo tempo do exame do DEP, se dá ao mesmo tempo do exame da Secretaria de Urbanismo, da IPTC, e todos produzem o seu parecer, que fica também disponibilizado em rede, sendo que a Secretaria de Urbanismo é que faz o fechamento final da aprovação e encaminha, então, o projeto aprovado ao requerente. Então, com isso, a gente resolveu 2 problemas. A localização dos processos e a sua guarda qualificada, e o outro, o acesso de todas as informações ao mesmo tempo por toda a Prefeitura. O período de entrega das licenças agora foi reduzido. A nossa ideia é que em 30 dias o processo tenha um parecer, ou com todas as correções que devem ser feitas, e ele vai receber um cardápio completo com as demandas de toda a secretaria ao mesmo tempo, que também é um grande avanço, e terá então possibilidade de reapresentar com todas as correções, e não se o contrato é mais ou menos assim, nós não pediremos mais nada, é finalístico. Ele recebe de uma vez só tudo que ele terá que corrigir, apresenta a planta devidamente corrigida, ela é reapreciada e então aprovada se tudo estiver corrigido efetivamente. Ana explica como funciona o novo sistema pela internet aos arquitetos e engenheiros. Tem que fazer o chamado agendamento no site do Edifica Poa. Então, aí, quando ele for buscar isso, muitas perguntas vão ser feitas a ele. Ele vai ter que responder como é o seu terreno, se tem árvore, se tem área de preservação, o que ele pretende fazer no terreno, se ele pretende cortar alguma árvore ou não. E essas informações são importantes porque vão gerar a lista de documentos que ele terá que nos trazer. Então, aí, feito isso, ele traz aqui ao Edifica Poa os documentos em papel e meio eletrônico, porque nós não vamos abandonar o papel nesse momento. Então, chegando aqui, é feita uma triagem para ver se ele atendeu realmente o checklist que foi produzido. Se está tudo completo, é feito uma segunda exame para ver se realmente ele respondeu as perguntas de forma adequada, se ele não se equivocou em alguma coisa e para onde devem ir esses processos. Porque os mais simples vão para um lugar só, Secretaria de Urbanismo. Se tem árvore para cortar, SMAN, se incide em alguma rede do DEP, vai para o DEP. Então, nem todos vão para todos. A transição do formato físico para o digital iniciou há 1 mês e 360 processos já estão em rede. Essa mudança trouxe algumas dúvidas e, por isso, cursos gratuitos estão sendo disponibilizados aos interessados. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, nós temos aula. A gente até brinca. Mas é que como é um sistema novo, que tem muitas peculiaridades e os profissionais têm dúvidas mesmo, então a gente ofereceu esse curso, que é gratuito, as pessoas se inscrevem através do nosso site, da Edifica Poa. A gente forma turmas de 40, porque quer dar oportunidade de perguntas também. É a hora em que o profissional ele pode falar com os nossos técnicos com tranquilidade. O mercado imobiliário aprova essa iniciativa. A expectativa é muito positiva, no sentido de que a gente possa avançar bastante com a tramitação dos projetos e poder fazer um volume maior de lançamento, sem que a gente tenha o processo de tramitação e licenciamento como um dos gargalos para o lançamento dos empreendimentos. Ou seja, que esta variável não seja uma variável determinante no lançamento, e sim as demais análises todas que as empresas acabam fazendo, do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista de momento ideal, de data, período ideal para o lançamento, e não como em alguns casos acabava acontecendo, que essa análise as empresas sequer conseguiam fazer, elas acabavam lançando os empreendimentos no momento em que conseguiam a aprovação do projeto. A primeira licença, feita de forma totalmente eletrônica, foi entregue em um prazo bem reduzido.
Agora nós já tivemos, né, nessa semana, a primeira entrega do projeto aprovado, que foi também num tempo recorde, em 10 dias. A profissional ficou muito satisfeita, porque nos primeiros 20 dias ela teve, então, a resposta de tudo que ela teria que corrigir no seu processo. O fez, reapresentou e em 10 dias ela recebeu o processo definitivamente aprovado. Em instantes, a gente conhece uma casa sustentável criada em uma escola do Vale dos Sinos.